Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Poder sentar, irmãos. Glorificamos a Deus pela sublime oportunidade que nos deu de estarmos aqui esses dias reunidos com os irmãos e podermos juntos meditar na palavra de Deus. Para nós é um privilégio muito grande conhecer essa parte do povo de Deus, porque, afinal de contas, vocês vão ser meus companheiros na eternidade. E conhecê-los desde agora já é muito bom, não é? Glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui tratando deste assunto desde quarta-feira sobre o julgamento das nações, né? E, naturalmente, muitas dúvidas, muitas perguntas, às vezes surgem, né, em um seminário ou estudo como este. Principalmente porque você sabe que a revelação divina, ela não é uma coisa estagnada, né? Deus, todo dia, Ele está fazendo coisas novas. Ele está trazendo à luz coisas novas, né? E como o servo de Deus, que sempre pesquisa, que estuda, que busca na palavra de Deus, então Deus sempre ele se revela de uma maneira muito especial, né? Ninguém praticamente é o senhor de uma verdade plena dentro daquilo que são assuntos, principalmente na escatologia, né? Porque existe muita divergência nesta área, isso acontece. Mas nós procuramos cada vez mais conferir como faziam os bereanos, né? Eles ouviam e depois pediam um tempo para ir analisar, e eles iam conferir pela Escritura se aquilo que estava sendo dito era aquilo mesmo. Eu creio que todo bom servo de Deus, ele tem que fazer isso. Alguém disse uma coisa, alguém falou, você teve dúvidas, então procure conferir, procure perguntar, tire suas dúvidas, não saia com dúvidas, mas a resposta, ela tem que estar sempre na Bíblia, né? Aquela história que eu acho, né? Isso não funciona. Você tem que ter uma base bíblica naquilo que você está dizendo. Então, nós precisamos ter a mente acurada para ouvir a voz de Deus ao nosso coração. Glória a Jesus. Eu não sei, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Opa, obrigado. Duas. Vamos ver, se eu não souber, o pastor Pedro responde, o pastor Isaías, né? E algum irmão que está no nosso meio, tudo muito bem. Eu gosto, uma das coisas que eu aprecio no todo servo de Deus é a sua sinceridade. A sua sinceridade. Você teve uma dúvida? Faça a pergunta, tire essa dúvida, mas não saia daqui dizendo, olha, o pastor está pregando heresia, está pregando coisa que não tem na Bíblia, né? E isso aí é o que é errado, mas tirar as dúvidas, não sair daqui com dúvida, isso é importante. Aqui diz que o irmão, que a minha vida toda, eu não sei quantos anos ele tem, ouvi pastores pregando que no arrebatamento, 2 pessoas estarão no campo, uma será levada, a outra deixada. Isto acontecerá no arrebatamento ou na grande tribulação? Olha a pergunta. Então, nós vamos procurar responder isto abrindo a Bíblia. Mateus, capítulo 24. Vamos ver em que contexto foi escrito este assunto, para que você possa se situar no tempo e no espaço para ter a ideia daquilo que a Bíblia está se referindo. Mateus capítulo 24, você sabe que o contexto de Mateus é o período da grande tribulação, tá? Da grande tribulação. No versículo 3, você já começa observando aqui que se refere. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular, lhe pediram dizendo, dize-nos,
quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aqui está a pergunta que foi feita, que foi formulada, tá? Agora, quando você começa a ouvir a resposta de Deus, a resposta divina, tá? Você dá um pulinho no versículo 15. Vamos contextualizar isto. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel falou que, por exemplo, o templo ele vai ser reconstruído, tá? E não vai ser reconstruído com a igreja aqui na terra. A igreja não vai ver esse templo reconstruído. Por quê? Quem vai ter autonomia para construir este templo, só existe um elemento naquela ocasião que vai ter condição disso, que vai ser o anticristo. Com a sua autoridade que ele vai ter sobre este mundo pecaminoso, tá? Ele vai ter o domínio sobre as nações da terra. Então, neste período, o templo vai ser reconstruído lá em Jerusalém. E quando o templo estiver em pé, sendo o centro de adoração dos judeus, este elemento vai estar tão endeusado que ele vai adentrar ao templo e vai exigir adoração como se ele fosse o próprio Deus. Isto aqui é o abominável da desolação. Tá? E isto aqui, inclusive, vai ser um sinal para os judeus nesta ocasião. Versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, porque sabe que ali a abominação desoladora foi aquilo. Quem estiver no eirado não desça para tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a capa. Ai das que estiverem grávidas, das que aumentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. A igreja não guarda sábado, então isso aqui não é para a igreja, tá? Porque nesse tempo haverá, o que é que diz aí? Grande tribulação como nunca houve e nem haverá jamais. Então aqui está o contexto. Isso vai acontecer no período da grande tribulação. E prosseguindo, você vai ver a narrativa que vem sendo dada aí, tá? E quando nós chegamos aqui no versículo 38, diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Tá? Isto não somente a devassidão do mundo, mas a displicência com respeito às coisas de Deus. O mundo estará tão distante de Deus, tão distraído, que hoje mesmo eu fico muito assim preocupado com a própria história da igreja, porque hoje nós dependemos muito de uma memória virtual. Nos tornamos dependentes desta memória chamada celular. Na minha cabeça, eu consigo gravar 1, 2 ou 3 telefones, mas no meu celular eu tenho para mais de 3.000. É uma memória adicional que nós temos. É o meio de comunicação que você tem, tá, em tempo real. O problema é que os cientistas têm chegado à conclusão de que o vício do celular é tão destrutivo como uma pessoa que tem vício de drogas, de bebida e outras coisas mais. Se tornou um vício. A pessoa já não sai mais, porque ela depende tanto do celular que ela não sai mais sem ele. E o pior de tudo é que, segundo o levantamento feito, você abre e fecha o celular aproximadamente 100 vezes por dia. Tem crente que vai orar com o celular do lado. Imagina. Tem pessoas que vão ler a Bíblia com o celular do lado. Qual é a concentração que nós temos? Não é?
Agora, isso aqui é uma pequena dose daquilo que vai ser a distração do mundo com respeito à volta de Jesus Cristo. Agora, diz aqui o versículo, e não perceberam, senão quando, versículo 39, quando veio o dilúvio e levou a todos, e será assim também a vinda do Filho do Homem. Então, olha só, estamos em pleno período da grande tribulação. 2 estarão no campo. Um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Vigiai, porque não sabeis o dia em que virá o vosso Senhor. Esta vinda aqui não se refere à vinda para o arrebatamento, mas se refere à vinda 7 anos depois. Então, o que acontece aqui, nesse período da grande tribulação, vocês viram o nosso tema aqui, que é o julgamento das nações, e as nações serão julgadas nesse tempo de conformidade com o tratamento que eles dão a Israel. A pessoa que ama os judeus, que abençoa os judeus, que ajuda os judeus, que conforta os judeus, que dá de comer, dá de vestir, visita, etc e tal, esta pessoa está no grupo das ovelhas. Mas aqueles que odeiam os judeus, esses serão destruídos, porque estão do lado dos bodes, ou dos cabritos. Agora, existe uma casa em que o marido, ele odeia os judeus. Mas tem a mulher dele que ama os judeus. Ou seja, você tem numa casa um cabrito e uma ovelha. Você tem lá no campo 2 irmãs trabalhando. Uma odeia os judeus, outro a ama. Ali está um cabrito, uma cabrita e uma ovelha. O que vai acontecer nesse momento, nesta hora? Um será tomado e outro será deixado. Quem é que vai ser tomado? Quem? Quem é que vai ser tomado? Quem vai ser tirado? Quem é que vai ser ceifado? Quem é que vai morrer nessa hora? É o bode. Quem vai ficar? A ovelha. Por que ficar a ovelha? Porque a ovelha, ela vai povoar o milênio. Então ela tem que estar viva para adentrar o milênio. Está entendendo? Não estamos no refém aqui a igreja, porque a igreja está na glória. Está entendendo, irmão querido? Eu não sei quem fez a pergunta, não sei se atendeu. Se não atendeu ainda, irmão querido, por favor. Eu vou me embora amanhã cedo. Aqui nós temos outra pergunta. Sobre o tribunal de Cristo. Falado ontem, ele será após o arrebatamento no céu, ou será aqui na terra? Olhe bem o que nós temos aqui, sobre o tribunal de Cristo. Vamos abrir a Bíblia, lá na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Se eu não estou enganado, é aqui no capítulo 5, versículo 10. É isso? Olha aqui o que nós temos, a palavra do Senhor. 5 e 10. Não é aqui ainda? 5. 2 Coríntios, desculpa, eu peguei primeiro. Aqui está. Porque importa que todos nós compareçamos perante o quê? O tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Preste atenção, todos nós temos que comparecer ante o tribunal de Cristo. A Bíblia não diz aqui claramente onde vai ser esse tribunal, onde vai ser instalado esse tribunal. Mas o que acontece é que eu creio que os irmãos já devem ter ouvido, porque você sabe que a gente vai recebendo conhecimento já dos nossos antepassados, e vamos passando em frente. E muitas vezes não paramos para analisar direitinho a coisa, a situação.
Todos nós temos que comparecer ante o tribunal de Cristo. E os pregadores pegam esse tribunal e jogam para onde? Lá para cima. Tá? Tribunal de Cristo, lá em cima. Agora calcule. Você que está aqui nesta noite é um ex. Tá? Você é um ex. Eu acho que aqui não tem ninguém que não seja ex. Tá? Ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-fumante, ex-aquilo. Né? Quantas coisas pecaminosas nós já cometemos neste mundo? Através do nosso corpo, nossas atitudes. E você, quando aceitou Jesus como Salvador, o que foi que aconteceu? Teus pecados foram o quê? Perdoados. Você acha que foram perdoados. Porque se você levar literalmente esse tribunal lá para cima, o que é que vai acontecer? Olha só, Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Você vai chegar lá em cima e vai ter um julgamento das coisas boas e coisas ruins que você fez. De repente, aquilo que você pensou que estava já totalmente apagado, vem à tona, porque você ali vai ser julgado. Então, o tribunal de Cristo não seria um local de delícias, de tristeza, de abatimento, de vergonha, porque vem à tona, de repente, alguma coisa errada que você fez na vida. Meu Deus, eu não quero que os meus problemas sejam mostrados naquele dia. Vai ser difícil, né? Vai ser difícil. Agora, irmãos, eu pergunto para você, aonde Jesus Cristo está neste momento? Hein? Hein? Onde é que Jesus está nesta hora? Será que ele está aqui ou não? Hã? Ele está ou não está? Tá? É claro que nós viemos aqui esta noite para adorá-lo. Ele está presente. E se você quiser saber aonde é o tribunal de Cristo, é aqui. É aqui que o seu pecado é perdoado. É aqui que você é justificado. É aqui que você é transformado. É aqui que você é considerado justo. Porque tudo que pesava contra você, ele pegou e lançou no mar do esquecimento. Mas é aqui também que você pode passar vergonha. Quando um crente faz uma coisa errada, ele é disciplinado pela igreja. Ele é afastado da comunhão. Mas é aqui também que ele é condecorado. Trabalhou bem, daqui a pouco é um diácono, depois é um presbítero, depois é um pastor, e assim vai sendo, né, condecorado. Então, todo nosso problema de pecado, ele é tratado aqui neste tribunal. É por isso que diuturnamente os pastores estão ensinando a pureza, a santidade, o modo correto de viver. É justamente aqui neste lugar. É aqui que todo mês, na ceia, o Senhor diz para você, analise o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Coma para, ou seja, analise para comer, não é analisar para não comer. Analise o homem a si mesmo, assim, porque quem come e bebe indignamente, sem discernir o corpo de Cristo, come condenação para si mesmo. Então, quem é que tem a capacidade de me julgar? Não é o pastor Elias, não é o pastor Isaías, não. Eu tenho uma consciência lavada pelo sangue de Cristo que me dá a capacidade de eu fazer uma autoanálise da minha vida e seguir em frente ou não. Agora, o que é que vai me deixar fora da ceia? É comer sem discernir o corpo. O que é isso? Sem discernir o corpo. Você está olhando aqui para mim. Eu sou um corpo, composto de muitos membros. Aqui estão os braços, as pernas, os olhos, o nariz, a boca. Aqui estão os membros. A igreja também é um corpo. Mas observe, se de repente eu
Jorge Vale, desse um problema aqui da minha mão, e a minha mão começasse a esbofetear o meu rosto, o que estaria acontecendo? A minha mão não estaria sabendo discernir o corpo. Sabe o que é isso? Quando você está intrigado com o irmão, quando você calunia um irmão, você não está sabendo discernir o corpo, porque ele é membro do mesmo corpo que você pertence. Então, quando você está se levantando contra uma pessoa, está intrigado, você vai participar da ceia de maneira indigna. Não é por um probleminha, uma briguinha lá em casa, um probleminha com o filho que vai te deixar fora da ceia. Não, não. Pelo contrário, você tem que permanecer aqui, porque disse Jesus no capítulo 6 de João, que aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Há uns tempos atrás, eu tive um problema com esse meu dedo. Eu fui refilar um papel numa guilhotina, e o braço da guilhotina desceu, pão, e decepou a cabeça do meu dedo. Sabe o que eu fiz, pastor? Eu tirei o dedo e dei para o funcionário levar lá no pronto-socorro para consertar meu dedo. Foi isso que eu fiz? Não? Foi o que aconteceu? O corpo inteiro foi junto com o dedo lá no hospital. Então, irmão querido, essa questão de você disciplinar, cortar, tirar pessoa, nós temos que ter um cuidado muito grande. Paulo, nós começamos a falar da ceia do versículo 11, do capítulo 11, mas se você voltar, Paulo está dizendo acerca de vocês: eu soube pela família de Cloé que há entre vós dissensões e problemas sérios, ou seja, não estariam sabendo discernir o corpo. Não estavam discernindo o corpo. É isto que deixa uma pessoa fora da ceia. Amém, irmão querido? Deixa eu ver aqui. Eva e Adão estavam nus. Como é que nós vamos ficar lá, né? É uma bela pergunta. Apocalipse, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 14. Né? Já que lá no céu não tem uma fábrica de tecidos, então o crente, como é que ele vai chegar lá em cima, né? Capítulo 19, versículo 14. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Esse linho que vai cobrir o cristão, o salvo no milênio, isso é uma produção do céu, para quem estiver reinando com o Senhor. Aleluia. Então, não vamos ter lá ninguém despido. E se tivesse, não teria problema nenhum. Por quê? Porque no céu não tem malícia, não tem segundas intenções. Está entendendo? Não tem essa impureza dos nossos olhos que nós temos aqui. Absolutamente não. Amém? Muito bem, irmãos. Eu acho que nós podemos prosseguir aqui no nosso assunto. Então vamos agora voltar ao nosso tema. E nós estamos tratando aqui sobre o julgamento das nações, né? A coisa é interessante, eu sei, mas o nosso tempo ele é curto. Nós estamos falando sobre esse julgamento. Quando o Senhor voltar, Mateus capítulo 25, foi aonde nós tiramos a base do nosso estudo. Mateus capítulo 25, 31, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E por as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua
direita: vinde bendito de meu Pai. Aqui está a primeira seleção que é feita para quem vai habitar no milênio. Quero que os irmãos entendam que depois da grande tribulação, o milênio começa. E no milênio tem que ter gente de carne e osso, procriando, tá? Nascendo, morrendo, trabalhando. Só que nesse período aqui não haverá guerra, tribulação, epidemia, nada disso. Não haverá ferocidade dos animais. Aqui, então, a primeira seleção está a entrar nesse período aqui, vai ser justamente as ovelhas. O segundo, e aqui os cabritos, nesta hora, serão eliminados. Outro grupo que vai ser eliminado, aquele lá do capítulo 6 de 1 Carta aos Coríntios, os impuros, adúlteros, afeminados, não vão entrar. Então, esta seleção, esse grupo de pessoas vai ficar de fora. Tá? Não pense você que Deus é homofóbico, não, Ele ama todos, Ele quer que todos se acheguem a Ele, que todos se arrependam, mas se o elemento não quer se arrepender, diz a carta aos Romanos, Deus entrega, quer viver desse jeito, só que não vai entrar lá. Violento, batedor de mulher, como é que chama agora esse crime agora, hein? Feminicídio, né? Essas coisas todas aí, esse tipo, essa classe não entra no milênio, tá? Mas vai entrar no milênio pessoas que têm os sentimentos humanos. Eu tive nu, você me deu de vestir. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu tive com fome, você me alimentou. Então, esse tipo de pessoa, com sentimento humano, que busca a felicidade do outro, são esses tipos de pessoas que serão selecionadas para viver aqui durante o milênio. Tá? Agora, você me pergunta, pastor Jorge, e aonde estará a igreja neste momento? Aonde? Primeiro que eu quero que você entenda, para que essas coisas comecem a acontecer, a igreja ela vai ser tirada da terra. Abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, nesta carta tão preciosa que nós temos aqui. Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 50. Olha o versículo 50 em diante. Informo, isto, irmãos, isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados, o quê? Seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, na grande tribulação, o que é que vai marcar a grande tribulação? É a retirada da igreja da terra. A igreja saiu da terra, começa a grande tribulação. Tá? E esse período de 7 anos que dura a grande tribulação, a igreja estará com Cristo julgando este mundo. É o que o apóstolo São Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Este mundo vai ser julgado, a igreja com Cristo estará julgando este mundo aqui nesse período. A grande tribulação está aqui acontecendo. Agora, é claro que a igreja tem que estar presente no milênio. Tem. Aí é quando você vai lá para o livro de Apocalipse, capítulo de número 19. Olha o que nós temos aqui, no capítulo 19. Isso aqui, esse episódio, vai se dar 7 anos depois. É quando a igreja retorna. Aqui diz o versículo 11. Versículo 11. Eu vi o céu
aberto. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e peleja com justiça. E no versículo 14 declara que quando Jesus Cristo volta, seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Aqui está a igreja voltando com Cristo. Tá? Voltando, ela que subiu, para subir teve um corpo glorificado, porque você sabe que a igreja foi arrebatada no abrir e fechar de olhos, e o abrir e fechar de olhos, ele tem um tempo, 7 milésimos de segundo, e esses 7 milésimos de segundo dividido em duas partes, 3 milésimos e meio de segundo, para ressuscitar os mortos, e 3 milésimos e meio de segundo para transformar os vivos, e estar com o Senhor nos ares. É num abrir e fechar de olhos. Não há tempo, o crente não é para se preparar, o crente é para estar preparado, não é? Então, agora, 7 anos depois, a igreja volta com Cristo, quando Cristo desce para estabelecer o seu reino, quando ele vem para estabelecer o seu trono, a igreja então desce. Capítulo 20, olha o que diz o versículo 6. Versículo 6. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão o quê? De Deus e reinarão com ele 1000 anos. Aqui está a igreja descendo para reinar com Cristo num corpo de glória. A humanidade, as ovelhas de carne e osso estão aqui no planeta. Cristo no seu trono e a igreja reinando com ele num corpo de glória. Esse corpo glorificado é o corpo que Cristo tem, é o corpo que os anjos têm, é o corpo que pode aparecer ou não aparecer, depende de uma missão que ele tenha, ele pode aparecer como não. Teve anjos no passado que se apresentaram como seres humanos, né? E tem muitas ocasiões que os anjos tinham uma ação muito grande, mas não se viam eles, né? Quando Davi saiu para a guerra, uma certa ocasião, ele perguntou para Deus: Deus, eu posso ir? Deus disse: não. Quando você vê um movimento na copa das árvores, aí nessa hora você sai. Porque a copa das árvores estava superlotada de anjos naquele momento. E ninguém via nada, mas ali estava o exército do Senhor. A igreja, num corpo glorificado, ela vai atuar no milênio de uma maneira extraordinária. Amém? Mas tem um terceiro grupo de pessoas aqui, que vocês poderiam perguntar: pastor Jorge, e os judeus, onde estarão aqui nesta hora? O que é que estarão fazendo os judeus? Voltemos nesse momento lá para a carta aos Romanos, e vamos ver aqui o que é que o apóstolo São Paulo, ele fala sobre esta questão, para que você possa entender direitinho o que se trata, que este povo, por que esse povo tem algo tão especial da parte de Deus, né? Então, aqui nós temos, dessa carta aos Romanos, olhe o capítulo 11. Não existe um povo mais especial na face da terra, escolhido por Deus, justamente do que o povo judeu neste mundo. Temos a igreja, que a igreja praticamente ela apareceu no mundo e vai desaparecer do mundo aqui, porque ela entrou no mundo no Pentecoste e vai sair no dia do arrebatamento. Agora os judeus que estão desde o princípio vêm. Quando chega no Pentecoste, eles saem de lado, a igreja entra, e quando a igreja sair de cena no arrebatamento, os judeus voltam à sua atividade normal, dentro do plano. São 2 povos da terra, que Deus tem um tratamento especial com eles, é Israel, judeus e a igreja, tá? Agora veja só aqui, irmão querido,
Você não conhece nada sobre judeu. Nós lemos muito pouco sobre isso. Aqui no capítulo de número 11, versículos 11 em diante, olha aqui. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Referindo-se aos judeus. Eles tropeçaram para que caíssem? Aí diz o apóstolo, de modo nenhum, mas pela transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúme. Versículo 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais, grife na sua Bíblia esta expressão, quanto mais a sua plenitude. Irmão querido, se o desatino dos judeus, se a falha dos judeus trouxe esta bênção extraordinária para o mundo, você só está aqui nesta noite, você só faz parte da igreja hoje, sabe por quê? Justamente porque os judeus, eles saíram, eles falharam, eles se afastaram do plano, e como Deus não pode deixar esse planeta sem testemunhas, então quando eles falharam, porque ele veio para o que era seu, os seus não receberam, renegaram. Os irmãos sabem que toda sinagoga, normalmente ela tem 3 cadeiras. A sinagoga é diferente da Assembleia de Deus. Eu já preguei em igreja de Assembleia de Deus, que só no púlpito tinha 200 cadeiras. A sinagoga pode ter o tamanho que tiver, ela tem 3 cadeiras. Uma senta o sacerdote, a outra senta o servo do sacerdote, e a do meio fica vazia. Diz eles que aquela cadeira, quando o Messias voltar, ele vai sentar ali. E naquele dia, quando Jesus saiu do deserto, depois de ser tentado pelo diabo, ele entrou na cidade e foi na sinagoga. E ele sentou-se lá atrás. Jesus não era conhecido. E é sempre normal o sacerdote convidar alguém da plateia para fazer a leitura do dia. Onde parou na semana passada, vai continuar na semana seguinte. Nós abrimos a Bíblia aqui em qualquer lugar, mas na sinagoga é uma continuidade. Aí o sacerdote olha para a plateia, por favor, jovem, você aí, venha fazer a leitura aqui. Aí Jesus lá atrás, assim, quem? Eu? Sim, você mesmo, jovem. Né? Ninguém conhecia Jesus ainda, ele levanta-se de lá, o servo do sacerdote traz o rolo, coloca em cima da mesa. Jesus chegou ali, simplesmente começou a ler. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, para colocar em liberdade os cativos. E quando ele acabou de ler, diz a Bíblia Sagrada que ele sentou-se e todos tinham os olhos fitos nele. Por quê? Que todos tinham os olhos fitos nele? Porque ele não voltou para lá. Ele sentou. Não era dele aquela cadeira? Mas só que eles não entenderam. Pegaram Jesus e saíram jogando para fora. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aleluia. Aleluia. Então, eles rejeitaram a Cristo. E é neste momento da rejeição de Cristo que surge a igreja na face da terra, cumprindo essa missão extraordinária. Agora, por que a igreja surgiu? Por que ela então ensina? É claro que tudo isso é plano de Deus. Porque os judeus fracassaram. E se o fracasso deles redundou em bênção para o mundo, pergunte nesse momento, quantos cristãos tem na face da terra hoje, salvo pela graça de Deus, isto tudo proporcionado pelo quê? Pela fraqueza dos judeus. Agora veja só, se o fracasso deles redundou em bênção para o mundo, olha o que diz aqui o apóstolo, quanto mais a sua plenitude.
Aleluia! Você pode imaginar o que é que vai ser a plenitude deste povo aqui na grande tribulação? Hein? Eu quero que você, ainda nessa carta aos Romanos, preste atenção no seguinte: você sabe que judeu, ele é inimigo da cruz, ele é inimigo de Cristo, ele não aceita, né? Agora, pule para o versículo de número 25, preste atenção. Olha o plano de Deus aqui com relação aos judeus. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para não que sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios vai se dar com o arrebatamento da igreja. Quando foi que começou o tempo dos gentios? É uma incógnita, mas a plenitude dos gentios está aqui, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Aí no versículo 26, e assim, todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó a impiedade. O que é que você tem aqui? Uma conversão em massa do povo judeu. É povo de Deus, a igreja saiu, então nesse momento nós encontramos uma conversão em massa. Aleluia! Imagine todos esses judeus se convertendo. Calcule. É claro que a grande tribulação vai ter coisa difícil aqui, mas existe aqui um povo. Agora, dê um pulinho lá em Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3, versículo 9. Alguém que encontrou aí pode ler, por favor? Zacarias, capítulo de número 3. É só você voltar aí. Mateus tem Malaquias, antes de Malaquias tem Zacarias, capítulo 3. E o versículo 9, preste atenção aqui nesse versículo. E tirarei a iniquidade desta terra, em quanto tempo? Em quanto tempo? Em um só dia. Glórias ao nome de Jesus. É a conversão em massa do povo judeu nesta hora. Glória a Deus. Você pode imaginar o que vai ser isto, irmão querido? Essa conversão total. Agora, para você entender mais como é que os judeus vão atuar aqui nesse período, vamos voltar um pouquinho lá no livro do profeta Joel. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. E você vai ver aqui, na realidade, a razão, o motivo disto tudo aqui aconteceu, acontecer nessa ocasião. Glória a Jesus. Onde é que está aqui Joel na minha Bíblia? Até a semana passada estava aqui. Capítulo de número 2. Olha só o que declara aqui a Escritura Sagrada. Olha o que diz o versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito daqueles dias. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua toda em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, judeu convertido, cheio do Espírito Santo. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia.
Você imagina o poder de Deus agindo através da vida dessas pessoas? E esse povo não vai pegar numa espada, não vai pegar num canhão, numa metralhadora. Não, porque a palavra divina para eles diz o seguinte: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito. É o Espírito Santo agindo e atuando através do povo judeu aqui no período da grande tribulação. Aleluia. E isto, com toda certeza, está trazendo ciúmes do anticristo, que começa a perseguir e matar judeus, e os judeus não estão nem aí. Olha o que diz sobre este episódio aqui. Dê um pulinho lá no Evangelho de Lucas. Veja o que diz aqui a palavra do Senhor. Lucas. Olha aqui, capítulo de número 21, e o versículo de número 13 em diante. Aleluia, em pleno período da grande tribulação, isto acontecerá para que deis testemunho. Olha, judeu dando testemunho. Assentai, pois, em vossos corações, que não vos preocupardes com o que haver de responder. Porque vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Sereis entregue até nos vossos irmãos, perante amigos, e matarão algum de vocês. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aleluia. Aleluia. Jesus disse: vão levar vocês perante governadores, vão levar vocês perante os tribunais, mas não te preocupe com a vez de dizer, porque abrindo a sua boca, quem vai falar não é você, mas é o Espírito Santo. Aleluia. Deus tem um plano extraordinário com este povo, irmão querido. Tem. A bênção de Deus está sobre esta nação de uma maneira muito poderosa, tá? Nós vamos encontrar ainda aqui no livro de Zacarias, no capítulo 12, versículo 8. Nós temos que andar na Bíblia, irmão querido, porque a Bíblia é que nos prega, ela que nos mostra. O que foi que eu falei? Zacarias capítulo 12, versículo 8. 12 e 8, então vamos ver lá, quem encontrou pode ler, por favor, já, adiantando nossos passos aí. Irmão querido, olha, observe isso aí. Eu vou ler aqui na minha versão, que não é tão diferente do irmão, disse: naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, o mais fraquinho, hein? Um fracote, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. O que você está observando aqui? O poder divino e a graça divina atuando aqui neste mundo através do povo judeu. E a fúria do anticristo está derramada porque ele está nesse momento convocando todas as nações da terra, todas, justamente para destruir o povo de Israel da face da terra. Diz ali o livro de Zacarias que eu trarei todas as nações para fazer guerra contra Israel, contra Jerusalém. A tribulação para este povo vai ser muito grande, vai ser uma coisa feroz, vai ser uma coisa espantosa. A própria Bíblia declara que se aqueles dias não fosse abreviado, ninguém escaparia. Ninguém escaparia. Agora, como é que vai dar o final dessa história? O que vai acontecer com o povo judeu? Hein?
Mateus capítulo 24, dê um pulinho lá, por gentileza. Você vai observar aqui, em Mateus capítulo de número 24. Olha só, o tratamento diferenciado que Deus tem com este povo. Capítulo 24, e o versículo, aqui a partir do versículo 29, é o retorno de Cristo, quando Jesus está voltando, Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Versículo 30, então aparecerá no céu o quê? O sinal do Filho do Homem. Aqui a vinda de Cristo com a sua igreja. E o que vai acontecer com os judeus aqui agora? Olha o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Judeu pode estar nesse momento em todos os continentes da terra, até nas tribos africanas, aqui no Brasil, na Argentina, aonde tiver judeu, algo milagroso vai acontecer, que o judeu não vai ser arrebatado, ele vai ser tirado e levado para Jerusalém, porque o lugar de judeu é em Jerusalém. Glórias ao nome de Jesus. E quando este povo estiver aqui, Jesus no trono, a igreja reinando com ele, e os judeus, esse elo de ligação entre a cidade santa e a população da terra, olha o que Zacarias fala no capítulo 8, por favor. Manuseie a Bíblia. Zacarias, no capítulo de número 8, diz aqui a palavra do Senhor para mim, para você, o seguinte, versículo de número 23. Aqui no versículo 22, no milênio, virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da vestimenta de um judeu, e lhe dirão, iremos ter convosco, porque temos ouvido de que Deus está com vocês. Glória a Jesus. Judeu que no tempo do nazismo só servia para matar e pegar o osso e derreter para fazer botão de camisa, de calça, etc e tal. No milênio, um judeu vai valer por 10 homens que vão pegar na vestimenta deles. Nós vamos com você, porque sabemos que Deus está com você. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O maior sinal da presença de Deus e da existência de Deus está neste povo que está aqui, irmão querido, o povo judeu. O que a Bíblia fala sobre eles e o que acontece sobre os judeus é um sinal patente de que a Bíblia, ela é a verdade, de que ela é a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Agora calcule, aqui agora na grande tribulação, como foi o extermínio total desse acontecimento. Você sabe que o povo que mais odeia judeu na face da terra, que mais odeia, não são europeus, não são sul-americanos, não são brasileiros, a não ser o Lula ou a Dilma, né? Mas o Brasil, na realidade, América ama os judeus, Europa ama os judeus. O único povo da terra que odeia os judeus são os povos árabes, que querem riscá-lo do mapa, fazê-lo desaparecer do mapa. Mas nesse momento, quando o anticristo, que está com ódio incrível ao povo judeu, reunir este bloco lá no vale do Armagedon, ali no vale de Meguido, é neste momento que se cumpre aquilo que está em Mateus, lá no capítulo 24, que eu mostrei ainda agora, quando o Filho do Homem voltar, onde é que ele vai descer? Naquela região. E os primeiros elementos que vão desaparecer do mapa, que vão morrer, só por causa do esplendor da glória do Senhor, são justamente aqueles que estão ali naquela área.
porque Jesus está descendo, ele não vai descer ali, porque os seus pés vão pisar em cima do Monte da Oliveira, que está dali a 90 quilômetros de distância, tá? Mas só o esplendor da glória do Senhor, aquela multidão de povos que odeiam os judeus, vão ser exterminada. As outras nações, os bodes, já desapareceram, mas nesse momento, esta mortandade é incrível. Cadáveres para tudo quanto é lado. Isso causaria o quê? Uma epidemia incrível na face da terra, quando esse cadáver entrar em estado de putrefação. Mas eles não vão estar em estado de putrefação, não. Olha o que diz o capítulo 19 de Apocalipse. Quem é que vai dar um jeito nesses cadáveres? Capítulo 19. Estou correndo um pouco, irmão, querido, devido ao nosso tempo que já esgotou, já terminou, tá? Aqui nós encontramos, versículo 16 do capítulo 19. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então viu um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais o quê? Carne de comandante, carne de rei, carne de rainha, carne de exércitos, carne que estão ali naquele vale. Os animais, os abutres, ave de rapina, vão fazer disso aqui uma ceia, que a Bíblia que chama de ceia de Deus. São estas aves de rapina que vão fazer a limpeza da terra. Esses cadáveres todos vão ser comidos por estas aves, até os ossos deles. Existe uma águia que não sei se você conhece, chama-se águia quebra-pedra, ou quebra-ossos. Ela pega um osso, ela voa na altura, e lá de cima ela solta, em cima da rocha. O osso quebra, e ela vai lá e chupa o tutano. Imagina. Não vai ficar absolutamente nada. Aleluia, aleluia. Irmãos, os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Inaugura-se o milênio. 1000 anos de paz. 1000 anos sem partido político, 1000 anos sem essas brigas que estão por aí, 1000 anos com essa economia que você encontra na face da terra, 1000 anos sem essa vaidade do ser humano, 1000 anos, a humanidade em paz, a longevidade volta, a tranquilidade reina, tudo bem, porque Satanás está preso nesse período. Mas eu quero dizer para você, que no milênio há procriação, no milênio tem morte, no milênio tem pecado, porque muitas pessoas que entraram tinham alguma coisa aqui dentro, mas no final do milênio, o que é que vai acontecer? Satanás vai ser solto. O capítulo 20 mostra que ele vai ser solto, e quando ele ser solto, ele volta a enganar nações, e essas pessoas que têm alguma coisa de pecado no coração vão segui-lo, e nesse momento todos eles serão destruídos. Quem é que sobra aqui na terra? Homens e mulheres de carne e osso, sem malícia, sem maldade, sem pecado, prontas para viver a eternidade que o Senhor tinha com Adão e Eva. Isso aqui vai voltar no final dos tempos. Glória a Jesus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia, aleluia. Irmãos queridos, o livro de Apocalipse termina no capítulo 22. Então nós terminamos aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Se ficou alguma dúvida, você pode escrever para nós, você pode pegar nosso WhatsApp, se ficou alguma pergunta a ser feita, o tempo não nos permite mais, tá bom? Que Deus nos abençoe. Pastor Isaías, muito obrigado. Pastores, muito obrigado. Deus abençoe ricamente. Amém. E mês que vem estaremos de volta aqui, né?